E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Eduarda e essa é a segunda parte da entrevista com o Eduardo Sabag. Se você não viu a primeira parte, já tá aí no canal, tá? Então volta pra ver se você não viu e já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha e vamos lá. Quando você começou no espiritismo? Bom, na verdade, eu era um rapaz normal do cotidiano aí e eu gostava de balada, de bebida, era um cara meio mulherengo, tudo. E era um cara movido pelo orgulho e pela vontade de ganhar dinheiro, embora hoje em dia eu goste muito de ganhar dinheiro, né? E aí, obviamente, como chegou a hora de eu conhecer o espiritismo, o plano espiritual começou a sabotar meus negócios até que eu me vi falido e sem recursos materiais e com uma série de problemas. Aí eu comecei a buscar religião, aí eu busquei igreja católica, não achei interessante, busquei a igreja evangélica, não achei interessante, busquei outras religiões espiritualistas, também não encontrei a resposta porque eu queria. E aí eu acabei conhecendo o espiritismo, né? E aí logo que eu tive acesso ao espiritismo, eu recebi, entre várias psicografias daquele dia, naquele local que eu estava indo para conhecer, todas eram focadas para mim. Entre elas, uma delas do espírito Humberto de Campos, que ditou vários livros para o Chico Xavier, e nessa psicografia ele dizia que havia a hora na minha vida, né, havia chegado o momento de eu conhecer o espiritismo, e daí em diante minha vida iria mudar. E eu tinha bastante mediunidade, eu ia utilizar essa mediunidade primeiro para mudar a minha vida, depois para ajudar as pessoas à minha volta, depois para ajudar a humanidade. Obviamente que eu achei meio esquisita essa história, né? Não queria no primeiro momento, mas eu comecei a gostar muito e aí estamos aqui no que estamos. Mas na verdade eu conheci o espiritismo pela dor. Tem muitas pessoas que conhecem pelo amor. A gente conhece realmente o espiritismo normalmente quando acontece algum fato, né? No meu caso foi pela dor. O que o espiritismo significa para você? Na verdade, essa é uma pergunta interessante, porque o espiritismo na realidade significa tudo para mim, porque na verdade a nossa vida é espiritual, então é difícil de você responder, não diria nem o espiritismo em si, mas o que o mundo espiritual significa para mim? O mundo espiritual é a vida verdadeira, o mundo que nós vemos aqui é uma cópia mal feita do mundo que ocorre com as nossas existências, com as nossas vidas, com os nossos espíritos e as recorrentes reencarnações que nós temos pelos milhares de anos afora. Então, assim, na verdade o espiritismo é o que introduz a gente nessa realidade, é algo que traz realmente o nosso conhecimento, a organização, para a gente compreender esse mundo que é o mundo espiritual, que é onde nós realmente vivemos. Então, o mundo físico seria melhor se eu fazer uma pergunta assim, o que seria o mundo físico para você? O mundo físico para mim é uma cópia mal feita do mundo espiritual para que as pessoas vivam nele e evoluam e também paguem seus débitos do passado e recebam seus méritos também. O que é Deus para você? Nossa, eu não ouvi as perguntas antes, tá? Por isso que eu estou surpreso em cada pergunta que fizeram. O que é Deus para mim? Deus, na verdade, é o Criador, é a origem de todas as causas. Deus é o primeiro em tudo. Não tem como você esperar que nada apareça pronto. Se você quer comer uma pizza, ou você tem que pedir ou você tem que fazer. Então, óbvio, se você for sempre voltando atrás, você sempre vai ter que achar a origem daquele resultado, né? No caso da pizza, alguém fez ou alguém comprou. Então, Deus é a primeira origem de tudo. Então, até o ateu, quando ele fala, eu não acredito em Deus, na verdade, não tem como ele falar isso. Porque se ele fala assim, então você acredita no que? Eu acredito no materialismo, que tudo foi criado pela matéria. Então Deus é a matéria. Tudo foi criado pelo átomo, como o Big Bang, que já foi comprovado que realmente está acontecendo, porque as galáxias realmente estão se afastando. Ou seja, ocorreu uma explosão. Essa explosão criou o universo que a gente conhece, que tem 15 bilhões de anos, mais ou menos, anos-luz. E quando ocorreu essa explosão e tudo começou a se expandir, eles falam que um átomo que explodiu, criando tudo isso. Então, quem é que explodiu esse átomo? Precisa ter uma origem. Então, Deus é a origem de todas as causas. Deus sempre existiu, sempre foi único, sempre foi infinito e sempre não foi criado por ninguém, porque senão ele não seria Deus.
Então qualquer coisa que tenha sido criado não pode ser Deus. Deus só pode ser um. E embora o cara ache que ele não acredita em Deus, não tem como ele não fazer isso, porque ele necessariamente precisa acreditar em uma causa. Então para mim, Deus é o criador de todas as outras coisas. Como foi a sua primeira experiência sobrenatural? Nossa, eu, para falar a verdade, não lembro mesmo minhas primeiras experiências sobrenatural. Mas assim, na verdade foi um pouco a pouco, né? Minha primeira experiência sobrenatural, na realidade, não foi comigo. Foi quando eu fui conhecer o Espiritismo, né? E aí eu entrei nesse local, que era a casa da minha tia, e os médios estavam esperando para fazer uma psicografia. E eu lá olhando, falando, esses caras são tudo louco, né? Vão falar com o espírito, até parece que algum espírito vai falar com eles. Que sentido que tem isso? Porque para mim, obviamente, eu não conhecia, não sabia, achei que eles eram tudo birutas. Mas eu pensei, bom, talvez eles queiram dinheiro, mas ninguém estava me cobrando nada, né? Então por isso que é importante a religião não misturar dinheiro com religião. Porque se eles estavam cobrando, eu já teria certeza que aquilo ali tudo era uma encenação. Mas como eles não estavam cobrando, eu pensei, então eles são loucos mesmo. E aí eu estava lá sentado, quando de repente bateu um cheiro de perfume de rosas. Eu nunca tinha visto uma coisa assim. E a janela estava fechada e não tinha nenhum vento. Aí eu falei, meu Deus do céu. Eu tive certeza que alguma coisa estava acontecendo que não era normal. Porque as pessoas estavam lá do outro lado. E de repente isso aconteceu. Eu falei, tia, aconteceu isso. Ela falou, os bons espíritos têm esse cheiro. Então eles propositalmente me fizeram esse tipo de apresentação, assim. E uma vez, na realidade, bem antes de eu conhecer mesmo o Espiritismo da forma que eu conheço hoje, eu cheguei na casa do meu amigo e a mãe dele falou assim, desce aí que eu quero conversar com você. Eu desci, entrei na casa dela, ela falou, senta aí na mesa. E ela chamou o marido incorporou um obsessor e ela começou a conversar com o obsessor incorporado no marido. E eu pensando, que esses caras são loucos. E o obsessor falando que eu tinha feito mal para ele e que ele queria se vingar. E eu pensando, mas onde está esse cara? E aí rolou toda aquela situação de atendimento, tudo. E aí eu fiquei pensando um pouco nisso. Mas como todo ser humano que não liga para nada, eu logo esqueci isso e continuei minha vida, né, vivendo o cotidiano do dia a dia. Sem perceber que existe um mundo espiritual e que ele é mais importante do que o mundo físico. Acabei, pode continuar. Qual é a melhor parte de seguir a doutrina espírita? Bom, na verdade, se você não segue... Bom, vamos imaginar o seguinte. Se você não tem religião, é muito ruim, porque você não tem perspectiva de vida. Quando você acha que o mundo vai acabar, e que você, ou então que você vai morrer e que nada vai acontecer, não tem como um cara ser feliz sendo assim. Não, é impossível. Eu não conheço ninguém que fala assim, não acredito em nada e o cara é realmente feliz. Pode ser que exista, mas eu não conheço. Porque que perspectiva que você tem? Então quer dizer, qualquer coisa que você fizer, o resultado será o mesmo. Não importa se você vai ser uma boa pessoa, você vai morrer e quando você morrer, você vai para o mesmo lugar que todo mundo. Né? Então, assim, para começar que isso é horrível. Mas se você tem uma religião que você acredita em céu, inferno ou coisa do gênero, já começa a melhorar, obviamente, porque você já tem uma perspectiva de futuro, algo que você assim, você possa pensar, pô, isso pode acabar um dia, eu vou para um lugar bom, se você tem a conduta correta. Né? Então é importante isso. Mas o Espiritismo, ele nos clareia a mente a ponto de você conseguir entender as coisas ruins que acontecem com a gente, boas também. Então eu recebo muitas mensagens dos inscritos. Eu recebi uma mensagem ontem de um inscrito de São Paulo, o cara falou assim, os seus vídeos mudaram tanto minha perspectiva que meu primo que morreu de Covid, minha família estava extremamente mal e eu estava entendendo que aquilo ali faz parte da vida e não fiquei desesperado como eles. Eu estava, obviamente, o cara fica triste, porque não tem como, mas ele compreende o fenômeno da morte física e começa a perceber que a vida é muito mais do que parece. Né? Você sabe qual é a sua missão? Eu sei, sim, mas eu não posso... Eu sei, na verdade, eu sei. Eles já me falaram as missões que eu tenho que desenvolver. Eu não posso falar, né? Mas eu sei, não sei sim. Se quiser. Como você desenvolveu sua mediunidade? Bom, estudo principalmente, né? A minha mediunidade
Na realidade, foi um caso diferente. A minha ex-namorada, ela tinha sido amplamente... ela veio com uma mediunidade muito forte, com o intuito de me dar esse suporte, né? Mesmo que ela não percebesse, porque ela não percebia. Os espíritos se incorporavam nela, falavam comigo, e ela não percebia que ela estava sendo... Eita, pera um pouco. Tá me dando coceira. Ai, caramba. Eu comi muita massa, velho. Quando eu como muito glúten, dá coceira demais, né? Mas beleza, eu vou contar. Mas tá muito bem as perguntas, né? Tá indo bem, né? Você tá gostando das respostas, né? Moleque. Moleque aqui é... Cara aqui é toppers, mano, a resposta, né? Bom, na verdade é um pouco diferente o que aconteceu comigo. Minha ex-namorada, ela reencarnou com uma mediunidade muito ampla, com o propósito de ser utilizada para me ajudar na mediunidade. Então, eu não tinha nada de mediunidade, eu acreditava que eu nunca ia ter mediunidade, e os espíritos incorporavam nela e conversavam comigo. Então, isso era o dia inteiro que acontecia. E ela nem percebia, na verdade, óbvio que eu falei isso para ela, né? Mas ela não percebia. Então, por ela, eu pude ver todos os fenômenos acontecendo mediunicamente, de várias formas, por intermédio da mediunidade dela e da ação dos espíritos. Depois de um tempo, enquanto eu ia estudando o livro dos médiuns, as coisas iam acontecendo. Então, por exemplo, manifestações físicas. Eu estava aqui, de repente, a porta trancava de dentro para fora, a porta do banheiro, não tinha como isso acontecer. Então, pode ser por isso. Depois que acabou esse curso, eu comecei a desenvolver minha mediunidade, e aí tudo aconteceu comigo novamente. Mas do meu ponto de vista, eu sendo o que estava realmente participando como médium. Então, assim, a mediunidade foi desenvolvida ao longo do tempo, obviamente, que era o que era para ter acontecido. Então, eu tive que me dedicar bastante aos estudos, e é o que as pessoas acabam perguntando, como que eu faço? Eu acho que nada melhor do que os estudos, porque se você tem uma mediunidade pequena ou grande, ela sempre vai ampliar quando você se dedicar ao conhecimento, né? Você frequenta centro espírita? Na verdade, não frequento. Não porque eu acho alguma coisa errada do centro espírita. Como eu tive o direcionamento direto dos espíritos desde o início, eu acabei não frequentando, e eu cheguei à seguinte conclusão. Quando eu comecei a me desenvolver na mediunidade, os espíritos falaram assim: Eduardo, a gente vai ter duas opções. Ou a gente procurar um centro espírita para, depois de um tempo trabalhando lá, se oferecer para ajudar as pessoas, e a outra opção é você trabalhar direto na internet. Na internet você vai conseguir chegar em mais pessoas. Então eu sempre opto por chegar em mais pessoas. Não importa o que eu gosto mais, importa sim se eu vou conseguir chegar mais pessoas. Eu gosto muito, por exemplo, de fazer atendimento pessoal, conversando com as pessoas no Instagram, respondendo tudo, conversar com o mentor espiritual delas, ou então, tipo, você vai em algum lugar, vou na padaria, alguém me encontra, eu falo essas coisas. Mas o que acontece? Se eu faço isso, eu deixo de fazer um vídeo, por exemplo, que vai ter 50, 100, 200 mil visualizações. Então, por causa disso, eu acabo sempre não fazendo atendimentos pessoais, não fazendo essas questões para poder me dedicar à criação de vídeos, criação de material, de live e de outras coisas, entendeu? Então, é isso. Você já viu Jesus? Eu não posso responder essa pergunta. Por que não? Porque eles falam para eu não responder. Vai, próximo. Depois do espiritismo, qual religião você mais admira e se identifica? Eu acho que Seixonoe, na verdade. Eu sou muito espiritismo, então eu não ligo para as outras religiões. Mas a Seixonoe tem uns ensinamentos interessantes, tem uma visão espiritual, são pessoas de boa índole, assim. Não que as outras não sejam, né? Claro, porque na realidade a Seixonoe, ela tem mais concentrado. Elas são assim, elas seguem mais o que, assim, ela só tem um tipo de Seixonoe, a que eu saiba. Então, por exemplo, você vai na Umbanda, tem vários tipos de centro de Umbanda e tal. Você vai na Católica, tem um monte de tipo de igreja católica. Vai na Evangelho, Seixonoe tem um tipo só. Eu acho legal os ensinamentos dele, mas eu sou sempre a favor do espiritismo e acabou. Você já teve dúvida se você estava certo em relação ao espiritismo? Não, na verdade, assim, em alguns momentos eu fui testado pelos espíritos a ponto de parecer que eu estava errado, né? Com o intuito de realmente testar minha fé e tudo mais, e avaliar alguns fatores. Então,
vou dizer que eu não tive, mas se tive foi por muito curta duração, assim. Eu sempre tive o entendimento. Porque é o seguinte, tudo bem, eu vejo espíritos, ouço o tempo inteiro, ouço coisas, como vocês que me acompanham sabem. Por exemplo, eu estou na padaria, o espírito fala para mim, fala não sei o que é para essa moça. Eu falo e ela fica... Ontem mesmo, eu estava atendendo conversando com uma escrita que é amiga já, né? E aí ela falou assim, os espíritos têm algum recado para mim? Eu perguntei, eles falam, não tem. 3 horas depois, na hora que eu estou lá fazendo sei lá o que, o meu mentor fala, vai lá, manda um recado para aquela menina agora. Eu falei, mas eu estou ocupado. Ele falou, agora. Aí eu mandei. Aí quando eu mandei, ela disse que estava prestes a cometer um erro gravíssimo. E o recado que eu mandei ela ia fumar maconha, na verdade. E o recado que eu tinha mandado era exatamente que ela não deveria fumar maconha, mas esse era o recado para ela. Então eles sabiam, eles esperaram o momento certo, a hora que ela estava lá se preparando para isso, para poder mandar essa mensagem. Entendeu? Então, assim, isso comprova que realmente eu tenho acesso a informações privilegiadas. Como naquele vídeo que eu vi o pai da menina que tinha morrido e o irmão, o tio dela que também tinha morrido de Covid, ela não tinha me dito, eu vi os dois, e várias outras questões. Então, eu tenho realmente acesso ao mundo espiritual, e isso é comprovadamente, para mim, claro, então fica fácil de acreditar, mas mesmo se eu não tivesse, eu acreditaria. Porque se você pegar o livro dos espíritos, você não vai encontrar nada, nenhuma coisa errada lá. Você pode chamar químico, físico, biólogo, eu desafio qualquer um aqui para conversar comigo, para me contrariar qualquer coisa que esteja no livro dos espíritos. Não consegue. Tudo que está lá, embora tenha sido escrito há mais de 200 anos atrás, está totalmente atualizado. Tudo que está no Evangelho e no livro dos espíritos, em todos os livros de Allan Kardec e de Chico Xavier também, não tem como você contrariar. Está tudo muito correto. Então, como que não acreditar no Espiritismo se ele traz a verdade de forma tão eficiente, correta, né? E ainda assim temos os fenômenos espirituais que mostram pra gente muita coisa. Então, gente, foi isso. Essa foi a segunda parte. Muito obrigada por assistirem. A próxima parte eu vou postar aqui no canal e vai ser a melhor parte. Então, ativem o sininho e as notificações para vocês receberem.